toda a glória seja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Uma alegria voltar a esta casa, sempre um prazer poder estar aqui com os irmãos. Me sinto muito bem, me sinto como se estivesse na minha própria casa. E a alegria de revê-los com esta responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor, encerrando esse trimestre tão importante, um trimestre maravilhoso, e nós vamos falar um pouquinho a respeito destas lições. Não vamos nos aprofundar nas lições, porque os irmãos já estudaram. Vamos apenas fazer aqui uma recapitulação, e talvez não sejam todas elas, e finalizaremos com a 13ª lição, que é a última desse trimestre. Meus irmãos, nós estamos com esse tema, ou melhor, estivemos durante esse trimestre com o tema "E o Verbo se fez carne", sob Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Nós vamos primeiro analisar o contexto deste evangelho. Nós sabemos que os evangelhos são 4. Dos 4, 3 são chamados de evangelhos sinóticos. Sinótico significa que eles são iguais, parecidos uns com os outros. Isso se trata do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Não obstante eles serem parecidos, nós precisamos levar em consideração que cada um escritor, ele tem uma direção para o seu evangelho. Necessidade dos judeus reconhecer Jesus como rei. E aí, quando Mateus escreve, ele escreve para os judeus, para que eles possam, dentro desta linguagem que só Mateus aplicou, entender que Jesus era o rei prometido no Antigo Testamento. Daí, nós vamos observar que o Evangelho de Mateus é o que tem o maior número de citações do Antigo Testamento, porque ele tem essa finalidade. Então Mateus escreve para que os judeus reconheçam Jesus como rei, e ele então emprega as promessas do Antigo Testamento e mostra que as palavras dos profetas, dos patriarcas, está sendo cumprida naquele tempo. Mas não adiantou muito. Quando nós estudamos, a gente vê que não adiantou, mas ele cumpriu sua missão. Já o Evangelho de Marcos, ele tem uma outra finalidade, porque quem ia receber estas palavras eram pessoas que estavam acostumados a guerrear. Eles eram lutadores, eles eram vencedores de batalhas, eles eram, na época, praticamente os donos do mundo, temidos por todos. E Marcos, então, escreve o Evangelho mostrando que Jesus é superior à força que eles tinham, à força que eles pensavam que possuíam. Por isso, Marcos é pequeno, é o menor evangelho, e tudo que está escrito em Marcos é
parece que é assim, bem simplificado. E isso tem tudo a ver com a situação. Por quê? Quem luta não quer ficar toda a vida no ringue. Correto? Vamos falar de luta corporal, né? Aí o cidadão vai para o ringue lutar. A luta é programada para 10 assaltos. 10 assaltos de 3 minutos dariam 30 minutos de luta. O cidadão está preparado para isso. Ele vai para lá para isso. Mas ele não quer ficar 30 minutos ali. O que ele quer fazer? Logo no primeiro assalto, vencer o inimigo, se ele puder. Então é tudo bem simplificado e corrido. Era desse jeito que Marcos queria apresentar Jesus aos romanos. Dizer para eles que quando Jesus chegava, a coisa acontecia rápido. Não demorava muito a acontecer. O evangelho é curtinho e ele encerra o evangelho com palavras curtas, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo. Não tem muita explicação nisso aí, né? Mateus dá uma explicação longa, Lucas dá outra, mas ele não fala isso aí. É isso aí, que esse Jesus, que é o meu Jesus, é esse aí, né? E encerra. E aí nós vamos para Lucas. Quando Lucas escreve o seu evangelho, ele direciona para uma classe de povos que era inteligente, muito culto da época e o berço da ciência. Então não ia adiantar Lucas escrever o que Mateus escreveu e o que Marcos escreveu. Por quê? Porque os gregos, né, que é o berço da ciência, não ia de forma nenhuma aceitar aquelas palavras. O que Lucas faz? Ele pega a sua carta, né, o seu evangelho, direciona para um amigo que era muito importante entre a cultura grega, né, Teófilo, muito importante, e fala direto para Teófilo. O evangelho de Lucas, ele não é para a população grega, ele é para o seu amigo Teófilo. Por quê? Porque Lucas sabia que se Teófilo endossasse ou assinasse embaixo o que ele estava falando, então os gregos aceitariam. E é por isso que ele diz assim, Teófilo, tudo que eu estou escrevendo, eu já pesquisei, eu já provei, eu já vi com detalhes, pode acreditar, porque é verdade. Só Lucas dá alguns detalhes que os outros não dão. Por exemplo, é só Lucas que diz que a mulher do fluxo de sangue gastou todo o dinheiro. Lucas era médico, sabia que a doença daquela mulher não tinha cura, pesquisou a vida daquela mulher, porque ela era rica, era uma pessoa de influência, era rica, pesquisou a vida e chegou à seguinte conclusão, a medicina não deu conta, e ela gastou todo o dinheiro dela. Ele faz esse relato para convencer Timóteo para convencer Teófilo de que ele estava falando a verdade. E finalizando as suas palavras, ele diz, foi só tocar na orla do vestido de Jesus. Se você quiser acreditar, você acredita. Aí antes de eu falar de João, eu vou dar um pulinho lá em Atos dos Apóstolos, porque Atos foi escrito também por Lucas e direcionado também a Teófilo. Só que quando ele escreve Atos dos Apóstolos, ele diz assim, Teófilo, complicou aqui, porque quando eu escrevi o Evangelho de Lucas, eu pesquisei, eu dei uma conferida em tudo e deu tudo certo. Só que agora o negócio mudou. Agora é a gente que vai ter que fazer o que ele fazia. Então, Teófilo, daqui para frente, se você crê, ele é Deus. Se você não crê,
Ele é Deus também. E deixa eu te falar uma coisa, a responsabilidade está nos meus ombros. Aí nós vamos observar que Atos dos Apóstolos, apesar de ser escrito pela mesma pessoa, ele tem um outro linguajar. Voltamos então a João. O que nós temos de diferente em João? Se João não escreve para os judeus, se João não escreve para os gregos, se João não escreve para os romanos, para quem João escreve? O que acontece? João é inspirado por Deus para escrever. Eu digo que João é inspirado por Deus e os outros também foram, né? João escreve para quem? Dos judeus saiu um povo que creu na mensagem. Dos romanos, um povo que creu. Dos gregos, um povo que creu. Esse povo que creu se tornou a igreja do Senhor Jesus. Se tornando a igreja do Senhor Jesus, então João escreve para esse povo, que é chamada a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus, ela não é composta só de judeus, nem só de romanos e nem só de gregos. Ela é composta de todos. Porque ela é igreja universal. Então, nossa matéria hoje, desse trimestre, ela gira exatamente nesse tema. O olhar do apóstolo do amor. O olhar do apóstolo João. Não é porque ele estava mais próximo de Jesus. Não, nada disso. É porque João é chamado por Deus para escrever para um povo diferente. Que era a igreja. Um povo chamado, um povo tirado. Um povo próprio, especial para Deus. E o olhar de João é diferenciado. Por isso, no capítulo 1 de João, versículo 1, observem lá, começa assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ninguém sem o coração entregue a Deus iria entender, não vou nem falar crer, entender esse tipo de palavra. Então, esta mensagem, este olhar é diferenciado. Porque quem é que vai entender um negócio desse? No princípio era o verbo. Aí você vai lá no original, verbo é palavra. E o verbo se fez carne. Não, palavra, o que eu estou falando aqui, ó, palavra, se fez carne. Nenhuma pessoa natural. E isso é bíblico. Porque o apóstolo São Paulo disse que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Só o pastor que sabe. Vamos lá, então quem não sabe aprende. As coisas espirituais. Viu? Por isso que João começa desse jeito. Não adiantava sentar grego incrédulo, romano incrédulo, nem judeu incrédulo. Não ia entender. Mas os cristãos iam entender. Porque os cristãos estavam de posse da revelação do Espírito Santo. E aí ele inicia desta forma: assim sendo, este é o olhar do apóstolo João, que o nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, traz para essa revelação desse trimestre que foi tão importante para todos nós. Muito bem. A primeira lição: o verbo que se tornou carne. Esta é a primeira lição. Não entra. Eu gosto muito de um versículo da carta de Paulo aos Romanos, né? Que é para que nós prestemos a Deus um culto racional. Glória a Deus. O que é um culto racional? É quando você usa o seu intelecto para entender aquilo que Deus está querendo
transmitir para nós. Isso é um culto racional. Porque às vezes nós cultuamos e o nosso culto não é racional. A gente está no culto, dá glória, aleluia, levanta a mão, abaixa a mão, ora, faz de tudo. E quando termina o culto, você pergunta: gostou do culto? Gostei. Como foi o culto? Sabe que eu não sei. Eu sei que estava bom. Mas aí a pessoa não sabe o que aconteceu no culto. Porque não foi um culto racional. Então, vamos tratar disso aqui com razão. Né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se nós utilizarmos a nossa parte humana racional, nenhum de nós vamos aceitar isso. Uma palavra se faz carne. Né? Eu vejo até uns crentes aí que não são daqui, acho que eles são lá do Rio de Janeiro, né? Que diz que a nossa palavra tem poder. Eu nunca vi isso. Né? Então, vejam bem o que diz aqui a palavra. E o verbo se fez carne. Então, a palavra se fez carne. Mas, pastor, onde é que estava essa palavra? Lá no livro do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí daqui para frente diz a Bíblia assim, ó: e disse Deus a palavra. Isso foi palavra: haja e ouve. Então, esta é a palavra que agiu lá e que João está falando aqui. De Gênesis até Malaquias é só a palavra. De Gênesis a Malaquias, sempre palavra. Em momento nenhum de Gênesis a Malaquias você vai encontrar Jesus aparecendo em forma humana em lugar nenhum. Ele é sempre a palavra. Sempre a palavra. Só que quando chega em Mateus, esta palavra se torna o quê? Uma pessoa. É isso que João está dizendo. Agora esta palavra se torna uma pessoa. E esta pessoa vai agir daqui para frente. No entanto, tudo que nós ouvimos dizer de Gênesis a Malaquias, de ação direta de Deus, não se ouve mais. Porque a partir de Mateus, quem age de Mateus até o final de João, quem age é a palavra que se tornou carne. Está dando para entender? Ou sim. Se tiver alguma dúvida, os irmãos perguntam que o pastor Gilmar está ali para responder. Ou então o irmão Douglas, né? Olha lá, do lado lá. Muito bem. Agora, João diz assim, ó: com o meu olhar espiritual, eu preciso dizer a vocês que o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos. Em momento nenhum no Antigo Testamento a nação de Israel viu a glória de Deus. Ó, pastor, mas a glória de Deus estava presente em tudo. Estava presente em tudo, mas eles nunca viram. Nunca viram. Agora ele está dizendo: e nós vimos. Esse vimos aqui é com os olhos naturais. É isso que eu chamo de razão, ou raciocínio, intelecto, quando a gente vai ler a palavra de Deus. Então aqui agora, João está falando de uma coisa que, ó, nós estamos vendo, está aqui na nossa frente. Quem está na frente? A palavra. Que palavra é essa? Que se tornou carne. Quem é essa carne? É o Filho de Deus e está entre nós. Glória a Deus. E aí ele completa dizendo: como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E esse verbo se tornou carne, ele tem alguns adjetivos. Não é um verbo qualquer. Tem a glória, tem a graça e é igual. Igual o unigênito do Pai, que é o próprio Cristo, que é a própria glória, que é o próprio verbo. Muito bem. Aí, nós vamos para número 2. Falei para os irmãos que eu só ia fazer uma consideração, né? Então, vamos para o 2. Na lição de número 2, nós temos
uma lição sobre o novo nascimento. Quando nós tratamos do novo nascimento, e aí os irmãos que estiveram na escola dominical, que leram o texto, aí vão ler lá, capítulo 3 de João, do versículo 1 ao versículo 9, o versículo 16. Neste texto sagrado, nós temos aqui as três fases do novo nascimento. Então, o versículo de número 3, do capítulo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse versículo aqui, ele traz embutido dentro dele, ou claramente, as três fases do novo nascimento. Quais são elas? Primeiro, regeneração. Nicodemos era uma pessoa que lia, que conhecia, que administrava. Então ele sabia da lei, mas ele não era regenerado. E aí, quando Jesus fala com ele, Jesus está falando, é necessário que em você três coisas aconteçam. Primeiro, regeneração. Você está no estado de podridão espiritual e precisa ser regenerado, renovado, ter uma nova vida. Segundo, justificado. Por quê? Desde o pecado lá do Éden, isso vem nos acompanhando. Só tem um jeito desse pecado sair de cima de nós: através da justificação. E a justificação, ela é feita exatamente através do novo nascimento. Quando o homem aceita o novo nascimento, primeira coisa que acontece, regeneração. Segundo, a justificação. Ou seja, o poder do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário é suficiente para que Jesus nos apresente a Deus e diga para Deus: este aqui está justificado. Justificado é o mesmo que sem nenhuma culpa. Por quê? Por causa do meu sangue. É a segunda coisa que acontece. E vem a terceira, que é a última, a santificação. Eu já disse, acho que eu disse aqui uma vez, que esse processo é um processo que o primeiro depende de nós. Agora, os outros dois não dependem mais de nós. Então, o que eu tenho que fazer? Dizer, eu quero. É aí que entra a regeneração. Depois que eu digo, eu quero, aí a justificação é quem tem o sangue para lavar. Eu não tenho, pastor ele não tem, só Jesus que tem. Então depende de quem? De mim ou dele? Dele, depende dele. Porque quando eu venho aqui à frente aceitando Jesus, os irmãos tudo vê eu levantar o braço. Agora, quem conhece o meu coração é o dono do sangue. Glória a Deus. É aquele que verteu o sangue. É por isso que não depende de mim. Depende dele. Porque tem muitos de nós que apenas levantam a mão. Mas aceitar que é bom. E tem outro que nem levanta a mão e aceita. E aí ele que conhece o coração é quem opera o processo da justificação. Aleluia. E a santificação? A santificação é também um processo exclusivo da parte do Senhor Jesus. Porém, a santificação depende da nossa ação, das nossas atitudes. Porque uma pessoa que é justificada, ele conhece os dois lados da moeda, o que é certo e o que é errado. Glória a Deus. Então, o justificado conhece o certo e o errado. Aí o que vai acontecer agora? Cabe àquele que foi justificado dizer, eu quero continuar no certo. Ou ele pode abandonar o certo e entrar para o lado errado. Ele entrando para o lado errado, claro que ele vai regredir. Mas se ele continua do lado certo, o que vai acontecer? Vem o processo da santificação. E o processo da santificação não é de uma noite para o dia. Por isso se chama processo. É
de acordo, primeiro, com o nosso comportamento diante de Deus e segundo, com a vontade do Senhor. Então, foi isso que Jesus falou para Nicodemos, até porque Nicodemos achava que ele era muito bonzinho, né? Já estava no ponto. E quando ele viu Jesus operar os milagres, ele diz assim: não, tem alguma coisa diferente aí que eu não conheço. Vamos para a lição 3. Na lição 3, nós entramos na verdadeira adoração. O que significa adorar? Adorar, meus irmãos, é quando nós conseguimos reconhecer primeiro a soberania de Deus. E aí eu vou falar uma coisinha aqui que é para ninguém brigar comigo, pelo amor de Deus, mas eu tenho que falar. Adorar não é dar glória, não é falar língua estranha, não é pular, isso não é adorar. Pastor, então o que é isso? Isso aí são as manifestações que extravasam de um momento em que você chega num ponto máximo e aí o seu corpo vai colocar para fora. Quando você está numa festa e acha que a festa é muito bonita, você faz a mesma coisa. Você pula, bate palma, legal, gostei. Não é isso que a gente faz? E ninguém está falando língua estranha, mas está alegre. Né? Agora, vamos tratar da adoração. Adoração, primeira coisa da adoração é quando nós reconhecemos a soberania de Deus. Observe que reconhecer a soberania não precisa de você gritar. Reconhecer a soberania não precisa nenhuma manifestação. Você sozinho reconhece e aguarda. O que Deus fez? Ninguém me responde, por favor. O que Deus fez por cada um de nós hoje? E posso entender isso como soberania de Deus e posso entender também como foi mais um dia. O que eu prefiro entender? Que é a soberania de Deus. Se Ele não sopra o fôlego de vida em mim, eu não teria levantado hoje pela manhã. Então eu estou reconhecendo a sua soberania. E quando eu reconheço a sua soberania, eu o adoro. Só que a adoração não é só um detalhe, são dois. Qual é o outro detalhe da adoração? É ser submisso àquele a quem você reconheceu a soberania. Então, quando eu reconheço a soberania e me coloco submisso a Ele, eu estou adorando. Na última lição nós vamos voltar a falar sobre isso, mas eu me lembrei e vou falar para os irmãos. Lembra que Tomé, depois de colocar o dedo nas feridas, nas marcas, ele não pulou, ele não gritou, ele só disse duas palavras: Senhor meu, Deus meu. Quando ele disse Senhor meu, ele reconheceu a soberania. Quando ele disse Deus meu, ele adorou. Aleluia. Vamos seguir para a lição de número 4. Se a gente tivesse tempo para falar tudo, hein, pastor? Muito bom, né? Muito bem. Aí na lição de número 4, João apresenta Jesus como pão da vida. Quando João apresenta Jesus como pão da vida, esse aqui vai ser mais rápido, porque eu vou falar com mais simplicidade. João apresenta Jesus como pão da vida. Quando ele diz que Jesus é o pão da vida, ele está falando de três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, provisão divina. Quem faz crescer, quem faz brotar o alimento que nós nos alimentamos é Deus. Então a primeira coisa que ele está falando é que Jesus é uma provisão divina. Não, eu às vezes escuto, nós falamos normalmente, né? Nós falamos, não, eu aceitei Jesus. Será que é isso mesmo? Porque o texto lá diz que foi Deus que enviou o seu filho.
Não foi nós que fomos lá bater na porta e dizer, dá para o senhor mandar aí alguém para salvar? Não foi isso que aconteceu. Foi ao inverso. Se foi ao inverso, então a vinda de Jesus Cristo, e aqui na lição de número 4, como o pão da vida, é uma provisão. Deus diz assim, o povo vai ter fome e eu já vou providenciar o alimento. Que ninguém providencia depois. Depois é correr atrás. Providência é antes. Não é assim? A gente faz a compra depois que o mês vence ou quando começa o mês? Quando é que a gente faz a compra? Não é? Para se alimentar durante o mês todo. Então a provisão é feita, foi isso que Jesus fez. Eles vão ter fome e eu já vou mandar o pão. Então, primeiro. Segundo, quando João fala que Jesus é o pão da vida, ele está falando do nosso sustento físico. Físico. Lembra que Paulo disse que Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas no templo que ele fez com as suas próprias mãos? E o que ele fez com a sua própria mão não fomos nós? Então ele sabe que se a gente não se alimentar, morre. Pão da vida, provisão, sustento físico. E finalmente, quando João diz que Jesus é o pão da vida, ele fala de um sustento espiritual. Nós só almejamos fazer alguma coisa se estivermos alimentados. Correto? A pessoa quando está com fome, toda desanimada, acho que eu nem vou levantar dessa cadeira. Né? Você lembrei daquela costela lá. Não é assim? Aí o que João apresenta? Jesus, o nosso sustento espiritual. Porque espiritualmente nós almejamos chegar no... Mas e se não tiver alimento? Como é que nós vamos chegar lá? Aleluia. E aí João diz assim, ó, fica tranquilo. Se vocês, a provisão divina já foi feita, o sustento físico para vocês terem um corpo forte já foi feito, e o sustento espiritual para que vocês alcancem o alvo já está pronto. Foi por isso que ele disse, eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Lição de número 5. Na lição de número 5, nós vamos observar que o próprio Jesus Cristo, que João transcreve as palavras de Jesus quando ele diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez um dos textos mais emblemáticos do Evangelho de João, né? Mas esse texto aqui, ele fala de Jesus em todos os seus aspectos. Em todos os seus aspectos. Por quê? Eles estão, na verdade, numa festa, na festa dos tabernáculos, e Jesus então se apresenta, né? E se apresenta com estas palavras. Ele fala isso para eles. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que Jesus fala isso? Na verdade, eles não tinham noção de quem era Jesus. Viviam presos em seus dogmas. Viviam presos na sua religiosidade. E o pior de tudo, viviam presos na lei de Moisés. Por viverem presos na lei de Moisés, então eles carregavam um fardo. O próprio Jesus Cristo disse isso, que o fardo que eles carregavam era mais pesado do que o que eles podiam carregar. Então eles viviam presos debaixo daquele fardo. E o pior de tudo, não queriam reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o Messias, como o Filho de Deus, o libertador. E aí Jesus diz assim, o dia que vocês conhecerem a verdade.
Conhecer a verdade, não é ler e dizer, já sei que a verdade é Jesus. Não é isso. É aceitar a verdade. O dia que vocês conhecerem a verdade, vocês ficarão libertos. Lembra que Jesus um dia disse para eles lá, eles perguntaram, e aí, quais são os mandamentos? Eles esperavam que Jesus ia falar os 635, parece, né? Da Torá, acho que são 635, ou mais alguma coisa lá. Eles pensavam que Jesus ia falar isso. Jesus chega e diz assim, são dois. Amarás a Deus. Olha como é. Para quem está carregando quase um caminhão nas costas de dogmas, não é assim? De preceitos. Aí Jesus chega e diz assim, são dois. Amarás a Deus sobre todas as coisas e a ti e ao próximo como a ti mesmo. Obrigado. Viu? Tirou peso. Era isso que Jesus estava falando. O dia que vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos. Não que a Torá, o Antigo Testamento, não fosse a verdade. É que Jesus estava mostrando que conhecendo ele, seria muito mais fácil. Lição de número 6. Eu estou de olho no relógio, viu, meus irmãos? Já vou passar para a última. Lição de número 6. Aí nós chegamos aqui, o João apresenta Jesus como o bom pastor e suas ovelhas. E aqui eu quero fazer apenas 4 considerações. Quando você lê esse texto, João capítulo 10, do versículo 9 ao versículo 16, nós temos 4 coisas que são importantíssimas para ser meditado aqui. Primeiro, no versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Vejam bem, aqui não tem nenhuma obrigação. Nenhuma. Aqui o Senhor Jesus está colocando uma opção. Escolha. Eu sou o bom pastor. Se você quiser, eu estou te dizendo, o bom pastor é a própria porta. E quem entra por mim, salvar-se-á. Primeira coisa que nós temos aqui é isso. A opção de escolha. Depois, do versículo 10, Jesus mostra o perigo. Por que tem essa opção de escolha? Porque tem um perigo. Qual é o perigo que tem? O ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Vocês estão correndo perigo. Se entrar por mim, será salvo. Agora, se ficar aí do lado de fora, o ladrão pega. Mas não tem obrigação. É querer. E eu fico tão feliz que eu sou crente porque eu quero. Ninguém me obrigou a ser crente. Glória a Deus. Mas eu reconheço a soberania do Senhor. Aleluia. E tenho prazer de servir. Aleluia. Glória a Deus. Depois do versículo de número 12, nós temos um outro perigo. E eu quero aproveitar para esclarecer aqui que o primeiro perigo é um perigo externo. É o perigo do ladrão, que vem de fora. Mas aí Jesus mostra que tem um perigo também interno. Qual é o perigo interno? É o mercenário. É aquele que parece que é e não é. Aquele que a gente chama de ovelha vestido de lobo. Ou lobo vestido de perdão. Hoje eu estou trocando tudo. É aquele que nós sabemos que é o lobo vestido de ovelha. Então Jesus está mostrando aqui, tem 2 perigos. O externo, que é o ladrão que vem de fora, mas vocês correm o risco também do que está dentro. Só que no versículo de número 14, ele resolve a situação. Ele diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Senhor, aleluia. Então é assim, a porta sou eu, tem um perigo do lado de fora e tem um perigo do lado de dentro. Mas o bom pastor sou eu. Glória a Deus. E as minhas ovelhas me conhecem e eu conheço todas elas. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória!
Muito bem, aí nós vamos entrar na outra parte da lição, né? Que é a partir da lição 7. Então nós vamos ter aqui, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, uma lição de humildade, o caminho, a verdade e a vida, a promessa do Espírito, a intercessão pelos seus discípulos, do julgamento da ressurreição e a renovação da esperança. Nós vamos fazer aqui, dar uma passadinha rapidamente na lição de número 9. Vamos a 9. A ressurreição e a vida, nós temos bem farta de mensagens, né? Que ela é baseada na ressurreição de Lázaro. Então diz aqui, eu vou falar uma coisinha aqui, que provavelmente mais na frente eu vou repetir. Observe que nós temos duas expressões aqui, que é eu sou. Eu, um pronome, e sou é um verbo. Esse eu sou, ele não é daqui e nem é da terra. Esse eu sou, ele já começa lá no começo, lá no Antigo Testamento. Lembra quando Deus disse para Moisés, fala para os filhos de Israel, eu sou, me enviou? O que significa isso? Quando Jesus fala eu sou, ele está dizendo assim, ó, eu tenho a mesma característica, eu tenho a mesma origem, e eu sou o próprio. Então ele está dizendo aqui que ele e o Pai não tem diferença nenhuma. Por isso que ele usa o eu sou. E nós vamos observar na Bíblia que ninguém mais usa isso. Por quê? Quem é que tem a característica de Cristo? Até o próprio Espírito Santo, né? Em outro estudo a gente vai falar, o Senhor Jesus Cristo disse assim, ó, ele não falará dele mesmo, mas falará de mim e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Glória a Deus. Então é muito interessante nós observarmos, quando estamos lendo, por que Jesus disse, eu sou. O que significa? Não, eu sou simplesmente, se Jesus eu sou o caminho, a gente passa batido. Só que hoje nós estamos vendo que tem uma profundidade e é muito importante isso para nós. Professor, o que ele está dizendo ali, para nós entender, é que ele está dizendo assim, eu sou o mesmo Deus. Isso. Eu sou o Deus O que estava lá no Deus. princípio, eu sou o Deus aqui presente agora com vocês. Exatamente. Carne e osso. Estou em carne e osso, mas eu sou o mesmo. É. Então, é isso aí. A mesma essência, a mesma característica. Se a gente pudesse, só para a gente entender, né, da mesma matéria. Né? Não houve nenhuma mudança naquilo que nós somos. Eu e o Pai. Por isso que ele olhou lá na frente e disse, eu e o Pai somos um. E aí nós temos aqui, ele diz assim, eu sou o. Observe que esse versículo é bem definido. Até porque se usa o artigo definido o. O caminho, ele não é um dos caminhos. Ele não é um caminho. Ele é o caminho. Não tem outro caminho. Depois ele diz assim, eu sou a verdade. Mesma coisa. Artigo definido. Eu sou a. Não tem outro. Nada parecido. Se existe verdade, sou eu. Fora de mim, não tem verdade. E finalmente ele diz, e a vida. Outra vez, ele utiliza o artigo definido para que não fique nenhuma dúvida. Lembra da resposta de Pedro? Quando ele disse, para quem iremos nós? Por quê? Depois do discurso, algumas pessoas saíram. Né? Ou a maioria saiu. E foi. E Jesus olhou e falou, vocês querem acompanhar? Querem também? Pode ir, fica à vontade. Eu disse, não. Não, onde? Só tu, definiu logo, só tu tens as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Maravilha. Lição de número 10. Na lição de número 10,
nós temos duas coisas aqui para a gente meditar. Primeiro, ele diz, o tema da lição diz assim: a promessa do Espírito. Textual: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Nós temos dois recebimentos aqui que precisa ser bem definido. Esse momento aqui, recebei o Espírito Santo e assoprou sobre eles, Jesus estava falando da sua partida, dando as últimas instruções, estava se despedindo, e ele sabia que eles iam ter um desconforto. Por que eles iam ter um desconforto? Estavam acostumados com Jesus para tudo. Está com fome? Tem comida. Morreu? Ressuscita. Está doente? Cura. Enfim, Jesus era tudo para todos. Vai sair de perto deles essa pessoa. E vai entrar um desconforto generalizado. Foi por isso que no capítulo 14, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Jesus já sabia que eles estavam turbados. Como é que vai ser a nossa vida agora? E nesse momento aqui, ele assopra o Espírito. Por quê? A partir daquele momento, eles precisavam de ter um conforto. Eles precisavam de ter um consolo. Eles precisavam de estar firmados na esperança. E sem o Espírito, Jesus vai subir, eles iam ficar como? Sozinhos. E para que isso não acontecesse, ele, Jesus Cristo, que é o próprio Deus, e nós já estudamos aqui, que eu acho que eu dei essa aula aqui, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí ele assopra o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então isso aqui é o suficiente para vocês aguardarem até daqui a pouco. Por quê? Aí vem, observe que esse não tem promessa, mas ele promete a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo já não é esse conforto, porque confortado você está. Quem é aqui, qual de nós aqui, talvez eu não entre nessa, na resposta do que eu vou perguntar aqui, porque eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Mas quem veio do mundão, quando aceitou Jesus, com certeza estava com alguma dificuldade interna. Um vazio na alma, um problema, um desespero, só Jesus. Para esse só Jesus, ele assoprou o Espírito. E agora? Para o e agora ficar mais bonito, né? E agora? Como é que nós vamos ficar? Ele assoprou o Espírito. Fiquem tranquilos. Agora, para continuar a caminhada, aí eles precisavam da descida do Espírito Santo. Então vocês agora, com a força desse sopro, vão para Jerusalém e esperam um revestimento. Vocês vão ter uma roupa sobre essa roupa que vocês já estão vestindo, para que vocês possam continuar até que eu volte para arrebatar. Glória a Deus. Aleluia! Essa segunda é que é feito de promessas. E para saber se recebeu ou não, né? E aí então aconteceu o Pentecostes, que nós não vamos abrir aqui, senão a gente não chega no final da lição, né? Então, vem aí o Pentecostes. Quando o homem aceita Jesus como Salvador, ele recebe o Espírito Santo. Mas para ele dar continuidade, ele precisa do revestimento de poder. Chegamos na 10. A 11 fala da intercessão, talvez a oração mais importante que Jesus fez por nós. Mais importante das minhas palavras, tudo que Jesus fez é importante, né? Mas também a oração que deixou os discípulos desmontados. Por quê? Quando Jesus ora por nós, na verdade Jesus orou por ele, orou pelos discípulos e orou por nós. Foram 3 orações. Ele ora por ele, depois ele ora para os discípulos: Pai, te agradeço por estes que tu me deste. E eu penso que os discípulos ficaram felizes. É nós mesmo, não é assim? Só que Jesus continua a oração e diz assim:
e por aqueles que ainda não deviam, era por mim. Ele estava orando, era por todos nós aqui. Então, pensa numa oração que me conforta, me fortalece e que me faz estar aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não temos muito tempo. Aí nós vemos, aí vem do julgamento à ressurreição, que é um caminho, né? Quando Jesus está na cruz, nós temos dois momentos importantes aqui, que só para a gente lembrar. Primeiro momento importante é quando Jesus está na cruz, não é quando ele vai para a cruz, é quando ele está na cruz. Quando ele está na cruz, Jesus está triunfando sobre o pecado. Ele está dizendo: eu sou mais alto do que o pecado. Porque o que levou Jesus para a cruz foi o nosso pecado. E aí na cruz, ele está dizendo assim, eu sou maior do que o pecado. Agora o segundo estágio dessa lição, da lição de número 12, é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, ele está dizendo, lembra das palavras de Paulo? Ó morte, onde está a tua vitória? Paulo fala isso porque Paulo tinha uma convicção plena convicção da vitória de Cristo, do triunfo de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Lembra do testemunho de Paulo? Quando ele vai se defender, ele faz algumas perguntas que ninguém pode falar nada. Ele disse assim, não foi vocês que estavam lá. Quem estava lá fui eu. Foi isso que ele falou. Outra coisa, quem viu o clarão fui eu, vocês não viram. Quem caiu fui eu, não foi vocês. Quem ouviu a voz fui eu, não foram vocês. E diz a Bíblia que eles calaram, porque a convicção, a certeza e o testemunho de Paulo foi maior do que a acusação que eles faziam contra ele. Aleluia, glória a Deus. Então, o que nós temos aqui nessa lição de número 12? Primeiro, Jesus anda por cima, triunfa. É mais ou menos assim, não estou nem te vendo, pecado, porque eu não preciso te olhar. Abacuque disse isso na profecia, né? Deus, tu és tão santo que não podes ver o mal. Palavras do profeta Abacuque. Glória. Aleluia. Ô glória. E aqui, o que está acontecendo? Nós estamos diante desse momento, né? Do cumprimento da profecia de Abacuque. Porque quando Jesus vai para a cruz, ele não está vendo mal. Ao contrário, ele está dizendo, eu não preciso de você, não te devo nada. Eu sou superior a você. E no momento da ressurreição, quando Jesus ressuscita, ele está dizendo, nem a morte. Lembra das palavras de Paulo? Quem me separará do amor de Deus? Nem a altura, nem a profundidade, nem a vida e nem a morte. Nada. E Jesus está dizendo lá no momento da ressurreição. Nem a morte pôde me deter. Glória a Deus. Chegamos na lição de número 13. Lição de número 13, nós estamos aqui diante de um quadro. A renovação da esperança. Quando Jesus ressuscita, ou melhor, quando Jesus ressuscita, logo depois ele vai aparecer, né? E quando ele aparece aos seus discípulos em Jerusalém, a aparição de Jesus trouxe primeiro espanto. Por quê? Porque os discípulos não esperavam. Eles haviam escutado, haviam crido, mas a esperança já não funcionava mais. Por quê? A conta deles não batia com a conta de Deus. Por que não batia?
Jesus disse, ó, é necessário que o Filho do Homem seja morto e ressuscite ao terceiro dia. O terceiro dia que eles contaram não deu com o terceiro dia de Deus. Isso é muito bom para nós. O nosso momento não é e não será nunca o momento de Deus. Eles fizeram a conta, ó, ele falou que era o terceiro dia, já deu o terceiro dia. Jesus não ressuscitou, aí Pedro falou, eu vou pescar. Os discípulos de Emaús vão voltar para casa. Os outros ficaram tristes. Os medrosos correram e se esconderam. Ninguém mais estava esperando. Aí Jesus aparece. Quando Jesus aparece, eles olharam e quando viram o seu aspecto, é que eles foram se convencer de que Jesus havia ressuscitado. Porque viram o seu aspecto. O texto diz que neste episódio da ressurreição, Jesus recebe a adoração das mulheres, Jesus convida Tomé para tocar-lhe, Jesus preparou comida e comeu, e depois ele dá uma declaração. Lembra que eu já falei aqui uma opção de vezes, vou repetir agora. Ele diz assim, eu sou eu mesmo. O eu sou está aí, ó, firme. E o eu sou está aqui entre nós. Glória a Deus. Aleluia. Por causa dele que nós estamos aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Qual é a diferença desse Jesus que comeu, que recebeu adoração, que esteve, que falou, que conversou, que tinha marcas? A diferença é que agora o Jesus ressuscitado não está mais preso às limitações humanas. Vamos voltar um pouquinho antes da morte de Jesus. Antes da morte de Jesus, Jesus não utilizou os seus poderes como Deus para resolver nenhuma situação. Então, onde é que está Jesus? Em Cafarnaum. Vamos lá, acha ele em Cafarnaum. E agora, para onde ele foi? Foi para Nazaré. Vamos lá e achamos Nazaré. Onde ele está? Está em Naim. Vamos em Naim, encontramos Jesus. Foi dessa forma. Só que agora, depois de ressuscitado, essa limitação acabou. É quase que simultânea as coisas que acontecem. Observa, Jesus está... Depois nós vamos voltar a falar isso aí, se o tempo der, né? Jesus ressuscita. Os discípulos estão indo para Emaús. Ele chega, eles nem percebem. Conversa e vai até na casa deles. Ele só reconhece quando ele fala. Só que quando ele fala, né, quando ele vai orar, Pai, quando ele fala Pai, que eles, opa, é ele mesmo. Cadê? Vamos voltar para Galileia e dizer que ele ressuscitou. Correram. Quando chegaram lá, ele já estava lá. Os discípulos estão todos reunidos dentro de uma casa com medo dos judeus. Mataram Jesus não ressuscitou, nós estamos sozinhos, vai acabar matando a gente também. Então vamos morrer todo mundo junto aqui, abraçar. Não, a Bíblia não fala isso. Não, a Bíblia não diz isso. Eles estão reunidos todos ali, juntinhos dentro do cenáculo. E aqui é que nós vamos morrer. Eu acho que qualquer mosquito que voasse do lado de fora, ele já se tremia de medo. Porque mataram Jesus, vão matar nós. Daqui a pouco Jesus, sem abrir porta, entra e diz, paz. Deus é fiel, aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, ô glória. Então agora, ressuscitado, ele não mais está preso às limitações humanas. Ele agora é Deus, 100% Deus. Observe que até aqui a gente sempre vai tratar de Jesus 100% Deus, 100% homem, mas aqui agora é 100% Deus. Tanto é que ele vai e volta e ninguém consegue acompanhar mais. Agora aqui nós temos uma coisa que eu preciso sair da lição para falar. Esse corpo que Jesus recebeu após haver sido ressuscitado, é o mesmo que nós receberemos na ocasião do arrebatamento da igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, ô glória. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Nós Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. iremos, segundo a Bíblia,
conhecer e reconhecer o céu. Deus é fiel. E aí quando a gente olha até onde a nossa vista alcança, impossível para qualquer ser humano dizer assim: como é que eu vou conhecer as belezas, as maravilhas, as delícias que existem no céu com essa limitação? Hein, Douglas? Eu já estou respirando pela metade, né? Menos 40, eu já estou respirando com menos 40% da minha força. Imagina se eu tiver que reconhecer o céu com esse coraçãozinho, não vai dar certo, não vai dar conta não, né? Mas não é isso. Nós receberemos um corpo de glória. Glória a Deus. E esse corpo de glória que a Bíblia diz que nós vamos receber é que vai nos proporcionar o prazer de Glória a Deus. conhecermos e reconhecermos o céu de glória, com um detalhe: por toda a eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo ele cita lá, né? Quem me separará? Quem me separará? Essas coisas desse mundo aqui, Tudo fica por aí. o que me espera é muito maior, né? Foi quando ele disse assim, ó: aquilo que o olho não viu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, Jesus. Para mim e para você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Isso ocorrerá no dia que soar a última trombeta. Meus irmãos, não se impressionem com nada que está acontecendo. Esses dias alguém me disse que lá no Egito alguém ouviu um toque de trombeta. Nada disso me impressiona, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a última trombeta soará. Se nós só vamos ouvir o som da última, eu não sei quantas vão soar antes. Os irmãos estão me entendendo? Nós não temos essa noção. Quantas trombetas vão soar antes? Não sei. Onde que ela vai soar? No Egito, em Israel, no Brasil, nos Estados Unidos, sei lá onde vai soar. Isso aí não interessa para nós. O que interessa é estar preparado para ouvir o som da última. E o som da última não será igual a de nenhuma das outras, porque a Bíblia diz que ao tocar a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, seremos transformados. E juntos, os ressuscitados e os transformados, encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas voltando aqui para a nossa lição, e já caminhando para o encerramento, quantas vezes a gente fala isso? 3, né? Eu falei a primeira. Daqui umas 2 horas eu falo a segunda, e mais umas 2 eu falo a terceira. Então, primeiro, muito bem. Voltando aqui para a nossa lição, nós vamos ver. O ambiente era totalmente diferente agora para os discípulos. Por que era diferente? Primeiro, aqui na lição, os irmãos que estão acompanhando, ponto de número 1. Tá? O que nós temos? O sepulcro continuava vazio. E os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos. Só que nessa lição nós começamos num segundo episódio. Porque o primeiro episódio, Jesus aparece apenas a uma mulher. Tá? É bom a gente deixar isso bem claro. No primeiro episódio ele aparece para uma mulher. Depois é que ele aparece para os demais. Então a lição aqui já começa na segunda parte. Na segunda parte, o ambiente era só esse. Qual? Eles não conseguiam, por causa da incredulidade, né? E a gente já falou aqui, os irmãos já entenderam. Então, por causa da incredulidade, eles não conseguiam associar a informação primeira que chegou. Ou seja, o sepulcro está vazio.
Se o sepulcro está vazio, ele ressuscitou. Mas se ele ressuscitou, por que ele não está aqui? Os irmãos entenderam? Se ele não está aqui, será que ele ressuscitou mesmo? Será que essa notícia é verdadeira? É o que estava dentro do coração deles. Então, nós temos dois momentos: sepulcro vazio, em primeiro lugar, e os discípulos receosos. Mas vamos seguir mais. De fato, os discípulos, por causa de toda essa incerteza, eles tinham fugido para as suas casas e estavam alguns aguardando as notícias, e os outros mais chegados tentaram sustentar. Não, mas ele falou que vai ressuscitar e nós vamos esperar. Só que essa espera para eles demora muito. Ponto de número 2. No ponto de número 2 da aparição de Jesus, nós temos aqui o registro das vezes que Jesus apareceu. Foram 10 vezes. 10 vezes ele aparece para os discípulos. Eu não vou citar todas elas, porque o nosso tempo já está terminando. Mas eu quero falar de duas aparições que são importantíssimas aqui nesse contexto. Que é Jesus aparecer para... três. Jesus aparece para aqueles discípulos no caminho de Damasco. Depois ele aparece para Saulo. Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emaús. Depois ele aparece para Saulo no caminho, na estrada de Damasco. E finalmente ele aparece para João na ilha de Patmos. Essas três aparições aqui, que não são as que estão no contexto da lição, eu separei aqui por quê? Porque isso aqui colabora com a verdade da ressurreição de Cristo. A nossa esperança, ela está balizada, está firmada. O nosso ponto de firmeza não é a morte de Jesus, é a ressurreição. Então, se é a ressurreição, as aparições de Jesus, não só naquele momento ali, Jesus ressuscitou no terceiro dia e 10 vezes apareceu. Não é só isso, é que ele apareceu outras vezes ressurreto. E isso é firmeza para a nossa fé. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Número 3, preciosas lições. Aqui nós temos algumas lições, né? A primeira lição é reter que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo, quando ele fala aqui para os irmãos da igreja de Corinto, ele diz assim, se a nossa pregação consiste em esperar só aqui, é vã a nossa pregação. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Tinha alguns irmãos lá que eram judeus, irmãos judeus, que estavam presos ainda à filosofia grega e pensavam que tudo aquilo ali era uma fantasia. Então tinha que acontecer alguma coisa a mais. E Paulo disse, olha, eu prego do que eu creio, do que eu vi, do que eu vivi. E se a minha pregação não fosse por causa da ressurreição de Cristo, seria vã a nossa pregação. Aleluia. Glória a Deus. Segundo item de número 2. A aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Quando Jesus aparece, e que eles se dão conta de que realmente era Jesus, aquele medo, aquele temor, aquele pavor vai embora. Porque agora eles estão felizes. Nosso Senhor Jesus verdadeiramente ressuscitou. Caminho de Emaús, vamos voltar lá no caminho de Emaús. O texto diz que quando Jesus desaparece, e sai da casa, a Bíblia diz que eles trocam algumas conversas, os dois. Inclusive a história diz que era primo de Jesus. E ele diz assim, porventura, olha como é que a tristeza sai e entra a alegria. Porventura, não ardia em nosso coração
quando Ele falava conosco pelo caminho? Isso aqui é uma manifestação de alegria. Lá no caminho a gente nem percebeu, mas continua falando aqui. Sabe aquele culto que você vem, assiste, dá glória a Deus, é uma coisa gostosa, aí você vai embora. Quando você põe a cabeça no travesseiro, meu Deus, o culto podia começar de novo. Não é que você não cultuou, não é que você não esteve na presença do Senhor, é que a coisa é tão boa que quando você para, você quer que comece tudo novamente. É isso que os discípulos estavam dizendo. Essa conversa podia demorar mais um pouquinho. E ele era ele mesmo. O negócio estava, vamos para Jerusalém. Olha que coisa diferente, que diferente de quem está indo triste para casa e ainda chama a atenção do viajante. É só você que vem de Jerusalém, escutou as coisas lá e não sabe o que aconteceu lá. Mataram o nosso Senhor, ele falou que ia ressuscitar, não ressuscitou até agora, e a gente está voltando para casa. Olha como é que eles conversaram com Jesus. Agora é diferente. Não ardia no nosso coração. Aleluia. Quando ele falava, vamos voltar para Jerusalém, vamos caminhar, não sei quanto para lá, agora vamos caminhar para cá, cheio de alegria. Aleluia, glória a Deus. Item de número 3, aparição de Jesus, convicção fortalecida. Vejam bem, nós temos aqui um episódio de Tomé. Tomé falou, eu só acredito se eu tocar lá nas marcas. Senão, eu não vou acreditar. Talvez nós forçamos muito em dizer que Tomé era incrédulo. Tudo bem, não está errado. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal aqui foi a permissão de Jesus para deixar para nós. Observe que lá no túmulo, quando Maria reconhece Jesus, ela vai pegar em Jesus. Ela corre perto de Jesus. Ele disse, não me detenhas, ou seja, não me toque. Aí por que lá ele não deixou e agora ele dá permissão? Tem alguma coisa? Tem, claro. Lá no sepulcro era uma mulher que reconheceu sem nenhum problema. Foi só ele falar o nome dela, Maria. Ele disse, meu Senhor. E daí, você já me reconheceu, você sabe quem eu sou. Era isso que você estava esperando. Você não teve medo, veio aqui, já viu. A tua fé já está consumada, edificada. Pronto, Maria, não preciso mais nada, nem encosta em mim. Aguarda o momento certo. Mas Tomé disse, eu não acredito. Para Tomé, Jesus disse, toca. Foi a única permissão que ele deu. Veja minhas mãos, veja os meus pés, sou eu mesmo. Precisava de ser dita uma confissão em público. E essa confissão teria que vir de alguém que só reconheceria Jesus através de uma experiência, que foi o caso de Tomé. Quando ele toca, aí Tomé disse assim, Deus meu. Ele está dizendo assim, realmente este é o Filho de Deus. A confissão de Tomé foi superior à confissão do centurião. Porque o centurião, quando confessa que Jesus Cristo era o Filho de Deus, lá na hora da morte de Jesus, ele não confessa pela vida, ele confessa pela morte. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas Jesus está morrendo. Se fosse só isso, meus irmãos, nós estávamos irremediavelmente perdidos. Então precisava de uma confissão do Cristo vivo. E aí Tomé faz as duas confissões. Primeiro, Deus meu, tu és realmente o Deus. Aí quando disse, Senhor meu, o cara era incrédulo há 30 segundos atrás, agora vai dizer, Senhor meu, ou seja, fica aqui para que eu possa fazer a tua vontade. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Vamos encerrar, senão o irmão Gilmar não me chama outra vez aqui para jantar. Ou quer dizer... Aleluia. Glória a Deus. Fortalecimento da esperança. O último item. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Ou seja, a ressurreição de Cristo não é um testemunho. A ressurreição de Cristo não vai dizer. A ressurreição de Cristo é a nossa pura, ampla, grande certeza de que daqui a pouco nós seremos transformados. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus, né? Glória a Deus. É assim que Deus faz, né, irmãos? Prepara para nós uns momentos.